E aí, pessoal, tudo bem? E aí, jovens, tudo bem com vocês? Pronto para mais um cafezinho? Eu estou pronto para mais um café com leite. Se eles não estiverem prontos, é bom que eles estejam, viu? Eu tô nem aí, continuo fazendo, tá, pessoal? Debochada. Não é? Vai. Pessoal, então, nessa nova dose diária que vocês vão ter de café com leite, né, com ciências humanas incluso, a gente hoje vai falar de um tema de atualidades, certo? Qual que é o tema, Isaac? A gente é atualizado, né? Hoje a gente vai falar sobre crises humanitárias e migratórias pelo mundo como um todo. Perfeitamente. Pessoal, o que é uma crise humanitária? Bom, crise humanitária é pessoal, é para mim. Se for para mim, eu vou responder para vocês, tá? Responde, Isaac. Uma crise humanitária é quando basicamente você tem uma quantidade muito grande de pessoas se deslocando pelo mundo por razões, né, que não são exatamente as razões que elas queiram, né, fazer para se deslocar, né? Não é necessariamente tipo assim, porque eu quero me deslocar, eu quero ir para outro país. É necessariamente está acontecendo algum problema. Eu estou indo me refugiar, né? Exatamente, é exatamente essa a diferença entre um refugiado e um migrante convencional. O refugiado é um migrante, só que o refugiado ele não tem escolha. Para salvar a sua vida ou por motivos de perseguição diversos, ele tem que se deslocar na fronteira, certo? Se for dentro do país, ele é considerado um deslocado. Perfeitamente. Então, o que acontece geralmente é que esse refugiado ele está fugindo de problemas como catástrofes naturais, ele está fugindo de problemas como perseguições políticas, guerras civis, perseguições né? religiosas também, de natureza étnica ou de gênero. Todos esses são motivos que levam as pessoas a se deslocar para além das suas fronteiras em busca de sobrevivência. E aí isso gera uma crise mundial como um todo, porque você tem muitos países que não estão dispostos a aceitar essa grande quantidade de pessoas que está se deslocando, né? E você tem uma quantidade de países que também não está preparado para poder receber essa quantidade de pessoas, né? Exatamente. Mesmo com a ajuda de organismos internacionais, né, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ou a OIM, né, que é a Organização Internacional de Migrantes, ainda é difícil para os países, né, conseguirem abarcar essa quantidade exorbitante de pessoas que estão se deslocando. Embora, pelo direito internacional humanitário, eles tenham que receber o refugiado. Você não pode barrar a entrada de refugiados no seu país. Isso, e são diversos acordos que cada país ele vai lá e assume. Então é bom lembrar que esses acordos internacionais, eles não são acordos que obrigam os países a tomar aquelas decisões, mas que eles orientam esses países, eles condicionam esses países, né? E que eles assinaram os países, então eles se prontificaram a fazer o que o acordo está falando. Perfeitamente. Né? E aí o que acontece é que no mundo todo você tem uma série de países que assinam esses acordos e mesmo assim desrespeitam, né? Que os acordos são as convenções de Genebra sobre os direitos dos refugiados e dos migrantes. Comenta um pouco pra gente sobre a Convenção de Genebra. Pronto, a Convenção de Genebra foi feita ali, né, no pós-Segunda Guerra, que foi a maior crise humanitária do século XX, que foi logo após a Segunda Guerra, a quantidade de pessoas que se deslocaram no todo do período realmente criou um impacto humanitário muito grande no planeta e era preciso pensar o que fazer com essas pessoas e qual a responsabilidade dos Estados. Então, as Convenções de Genebra, que foram feitas em 1950, elas ditaram os direitos e deveres tanto dos países quanto dos migrantes. E aí, a partir disso, cada país faz a sua legislação específica sobre os migrantes. Inclusive, a legislação brasileira, ela foi atualizada em 2017, ela era ainda dos anos 60. Perfeito. E aí o que a Gabi está falando é que esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ele é um novo mundo, exatamente porque, se você observar, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente cria as chamadas Organização das Nações Unidas, que é essa perspectiva de tornar o mundo cada vez mais globalizado, de tornar realmente uma comunidade internacional. E uma comunidade internacional, ela deve necessariamente ajudar, né? Tem uma ajuda mútua entre os países. Logo, se o seu país tem um problema e as suas pessoas estão fugindo daí, eu devo aceitá-los, porque a gente está tentando formar uma comunidade internacional. Então, olha como essa perspectiva, por exemplo, da Convenção de Genebra, da formação da ONU, é uma perspectiva totalmente historicamente formada, né? Porque os países estão tentando agora formar uma comunidade internacional para que não haja uma nova guerra como aconteceu no passado, né? E também aquela questão da responsabilidade de proteger, que dentro das Nações Unidas se cria essa noção de responsabilidade de proteger, em que, mesmo que não seja o nacional do meu país que está passando por uma situação difícil, eu tenho responsabilidade sobre qualquer ser humano no planeta. Por isso que há sempre cobranças de países com relação aos direitos humanos em outros locais. Por exemplo, quando cobram o Brasil, ou quando a gente cobra a China, ou quando a gente cobra qualquer outro estado, não é porque, o que você tem a ver com isso, você está se metendo. Não, a gente na verdade está cumprindo nosso papel de cobrar as questões humanitárias.
Exatamente. E aí, ó, quando a gente fala dessas crises humanitárias que a gente vive hoje, a gente deve fazer uma volta no mundo todo, porque o que está acontecendo nesse momento não está acontecendo só numa determinada localidade do mundo, está acontecendo nos vários continentes do planeta, né? Então você tem, por exemplo, coisas acontecendo na América, você tem esse tipo de coisa, esse tipo de crise, né, acontecendo na Ásia, na África, você tem esse tipo de crise acontecendo na Europa, então são diversos lugares que estão acontecendo essas crises, tudo bem? Gabi, vamos falar um pouco para eles sobre esses lugares, né, onde estão acontecendo. Me fala sobre a América. Pronto, na América, nos últimos anos a gente tem tido uma crise migratória que sempre, na verdade, sempre existiu assim, essa disparidade entre México e Estados Unidos, sempre teve um fluxo migratório muito forte. A gente teve a crise de El Salvador, né, a crise da Guatemala também esse ano. A gente tem a principal crise aqui mais próxima de nós, Brasil, que foi a crise da Venezuela. É a crise da Venezuela. Ainda está tendo uma catástrofe humanitária na Venezuela que faz ter um impacto em toda a América do Sul, certo? E na África, Isaac, o que está tendo? Olha, na África você tem questões acontecendo no Sudão, você tem essas questões acontecendo, por exemplo, na República Democrática do Congo, né? Você tem essas questões acontecendo no norte da África, né? O norte da África, ele geralmente tem alguns problemas, por exemplo, a região da Líbia, né? Então, essas regiões do mundo, né? Principalmente nas regiões da África, historicamente, é bom lembrar, né? Então vamos fazer aqui um resgate histórico, né? Que a África foi dividida de uma forma extremamente irresponsável no final do século XIX, né? Depois da Conferência de Berlim. E aí essa forma irresponsável de se dividir a África deu base para uma série de conflitos étnicos religiosos que existem na região, né? E esses conflitos todos, eles reverberam até os dias de hoje, fazendo com que muitos africanos convivam e vivam ao redor de guerras civis, o que provoca, né, esse movimento em massa desses africanos pelo mundo todo, né? É um agravante às crises humanitárias se você não respeitar as diversidades étnicas, as diversidades culturais, numa situação em que há uma emergência, um risco de vida. Perfeito. Então isso acaba sendo um agravante. Tudo bem. Gabi, e me fala sobre a Ásia nesse momento, né? Principalmente aquela região do Oriente Médio. Bom, ali na região do Oriente Médio, que é bem a junção entre a passagem da Europa para a Ásia, a gente tem sempre conflitos muito presentes ali naquela região. É uma região tensa para a geopolítica mundial, principalmente pela sua enorme quantidade de petróleo, pelo histórico, né, de interesse que se tem pela região. E ali, né, a gente teve a crise da Síria, né, que foi oriunda da guerra civil da Síria. A gente tem as crises sempre constantes da questão palestina, os palestinos que desde os anos 40 continuam sendo refugiados no planeta, é uma nação sem pátria. Temos os curdos agora, né, e desde muito tempo os curdos também uma situação difícil, vivendo em campos de refugiados ou vivendo sem estar plenamente integrados às outras nações. A gente tem a guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, enfim, Perfeito. Ali, gente, onde você mexer e procurar, você vai achar. É um caldeirão de discussões, né? Mas pra cá, né, Gabi, quando você vai pensar, por exemplo, a região ali da Índia, a região da China, você percebe, por exemplo, a questão da Caxemira, né? A divisão, mais uma divisão pós-Segunda Guerra Mundial, né? Aquela divisão que aconteceu ali da Índia, exatamente, que envolve o Paquistão, tudo isso vai levar a questões que vão envolver a Caxemira também, né? Enfim, acho que nessa célula tudo é capaz de só a Oceania tá mais tranquilo, né? Sim, nem a Oceania. Porque ninguém lembra da Oceania. Gente, vamos lembrar da Oceania, né? É importante, é outro continente, viu, galera? Não tá junto com a Ásia, não. Mas muitos fluxos de refugiados que vêm ali da região da Ásia, né, do Vietnã, da Tailândia, da Indonésia, eles vão para a Austrália. Inclusive a Austrália, ela tem assim, ela é questionada internacionalmente porque ela manda os seus refugiados para um outro lugar, para uma outra ilha. Perfeito. E ninguém sabe o que acontece lá. Ou seja, desrespeita o próprio acordo. Exatamente, é bem complicada a situação. Perfeito. Gabi, e para a gente poder finalizar então, né? Tomara que essa audiência maravilhosa esteja aqui, por favor, que vocês estejam aqui. E se vocês estão aqui, já deixe o seu like, né? Já ative o sininho, a gente está muito blogueiro, né? Já compartilhe. O like é aqui, né? Aqui e exatamente. aqui. Aí você se inscreve. Comente. Né? Isso. Aproveita e se inscreve. É muito importante, né? Então, para a gente poder finalizar esse vídeo, Gabi, vamos comentar a questão do Iêmen. Você comenta a questão do Iêmen, eu comento a questão da Venezuela. Vamos fazer assim? Tá certo? Então, vamos fazer aqui isso aqui uma entrevista, tá? Então, nós estamos aqui com a professora formada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, Gabriela Cavalcante, para falar sobre a crise no Iêmen. Gabriela Cavalcante, por favor. Muito obrigada, Isaac.
Pessoal, a crise do Iêmen, ela começa assim, ela tem um reflexo direto da Primavera Árabe, certo? Que vocês sabem, ela assolou os países ali do norte da África e do Oriente Médio, né? As nações árabes, lembrando que árabe não é religião, árabe é uma etnia, correto? Então, o Iêmen é um país ele é estrategicamente muito bem posicionado, porque ele está bem ali no estreito de Bab el-Mandeb, que é onde passam as grandes rotas de comércio de petróleo. Repete esse estreito com os meninos aí, que eu acho que... Eu vou tentar escrever, tá, pessoal? Mas é Bab el-Mandeb. Bonito. Continue, por favor. Foi bem difícil, eu me preparei muito para falar desse estreito. E é uma região bastante estratégica porque o Iêmen ele está bem ao sul da Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo da região. Então, as rotas de comércio passam por ali. As tensões do Iêmen, elas iniciam ali pela contestação ao governo do Saleh, principalmente porque o Iêmen passou por um boom populacional, assim como o Oriente Médio como um todo passou por esse boom populacional em que, vocês sabem, as taxas de mortalidade caem, as de natalidade sobem, e aí acaba que há uma população mais jovem. E esses jovens começaram a contestar esse governo. E o Saleh, né, ele sai e entra o seu vice-presidente devido às manifestações, que é o Hadi, e o Hadi começa a perseguir a população xiita. Lembrando que no Iêmen a gente tem uma divisão entre xiitas e sunitas considerável, diferente de outros estados, em que eu tenho a prevalência de um deles, certo? E aí essa tensão se eleva, os Houthis, que são os rebeldes xiitas, eles avançam do norte para o sul, tomam a capital, Sanaa, certo? O presidente foge para a Arábia Saudita e de lá ele governa o Iêmen, para vocês terem noção. E essas tensões, elas são um retrato da geopolítica do Oriente Médio, porque de um lado a gente tem a Arábia Saudita apoiando os sunitas e do outro a gente tem o Irã apoiando os xiitas. Então essa tensão, ela acaba sendo muito maior do que apenas nas fronteiras do Iêmen. Quase que não sai. Perfeitamente, mas saiu. Tranquilo? Né? Enfim, por favor. E assim, as tensões, elas terminam porque envolve grandes bombardeios e os grandes fluxos de refugiados da região e a gente não consegue resolver esse problema por causa das divergências, principalmente entre a Arábia Saudita e Irã. Só para finalizar. Agora a gente vai teletransportar para a América do Sul com um especialista em Venezuela, professor Isaac Santos. Vamos chamar de comunista. Comunista. Então vamos lá. E o professor Isaac Santos é formado em História. Vai lá, Isaac. Perfeitamente. Então, olha só, gente, quando a gente pensa a questão da crise da Venezuela, e essa já foi uma temática que a gente abordou, inclusive, né, no Café com Leite 1, a prévia, né, a prévia, beleza? Então a gente discutiu isso, mas assim, discutindo, né, propriamente agora, basicamente você tem o seguinte, tá? Você tem um país como a Venezuela que depende essencialmente de um commodity. E o que é um commodity, Isaac? Commodity é uma matéria-prima, tá certo? Depende necessariamente de uma matéria-prima que é o petróleo. Então, quase 90% da economia venezuelana depende dessa matéria-prima que é o petróleo. E aí, o que acontece? Inclusive, tem filósofos e sociólogos que falam desse jeito. A pior coisa para um país pobre é uma chuva de dinheiro, né? E principalmente quando ele depende muito de um determinado produto. Não tem uma economia diversificada. Isso, aí eles vão falar que é a chamada doença holandesa, né? Que é quando a gente depende de um só produto e quando esse produto ele tem um problema, basicamente o que você tem é uma grande crise, uma crise muito séria, né? Então, o que nós temos nesse momento? A Venezuela, ela sempre dependeu desse petróleo, né? Historicamente, esse petróleo só era utilizado, né, para fins políticos, geralmente de classes mais altas, de classe média alta, né? E aí você tem uma virada disso, um aumento de políticas sociais com a chegada do Hugo Chávez, né? Só que aí o que acontece é que essas políticas sociais não eram políticas necessariamente sustentáveis durante o tempo, beleza? Então, quando o petróleo ele entra em crise, eu não criei uma alternativa para ele. Então, se o petróleo entrou em crise, logo eu não tenho mais dinheiro para poder fazer as minhas políticas sociais. Exatamente. E aí, já durante o final do governo do Chávez, você já tem uma perspectiva de que aquele modelo já não se sustentava mais, né? Que é muito parecido com o que vai acontecer na América Latina como um todo, principalmente no Brasil. E aí o Chávez, quando ele falece, né, quando o Chávez morre finalmente ali no começo dessa década, né, finalmente o que acontece é que depois que o Chávez falece, vem o Maduro. E aí quando o Maduro assume, você tem uma perspectiva de um novo líder que não tem o mesmo carisma que o Chávez, né, e além de não ter o mesmo carisma que o Chávez, ele tem uma oposição muito mais ferrenha, porque agora ele não tem mais as condições que o Chávez tinha no passado para poder utilizar as suas políticas públicas, né? Perfeitamente. E aí, quando você percebe esse contexto com o Maduro, né, você tem um avanço da oposição. E essa oposição ela arranca espaços importantes,
consegue vencer cadeiras importantes no parlamento, ganha a maioria no parlamento e finalmente ela começa a ter cada vez mais força. E aí o Maduro, né, persentindo, né, quase que não sai. Vamos ver, bate de novo. Pronto. O Maduro pressentindo, aí como deu certo, pressentindo que ele iria perder completamente o poder, né, o que acontece é que ele estabelece uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Quando ele estabelece essa nova Assembleia Nacional Constituinte, isso, né, invalida os poderes da Assembleia Geral como um todo. Então nós temos duas assembleias que são legislativas, né, uma Assembleia Nacional Constituinte e uma Assembleia representada pelo Parlamento, e essas duas estão então em rota de colisão. E aí vão entender essa perspectiva, essa fala, né, e essa ação do Maduro como um golpe. E aí você começa uma crise que já era econômica, que já era social, e passa a ser uma crise política ainda maior. E isso vai gerar uma inflação absurda, né, que a gente chama de hiperinflação, e essa hiperinflação ela vai fazer com que cada vez mais pessoas tenham dificuldade de acessar o alimento, acessar bens, e essas pessoas acabam tendo que sair da Venezuela para outros lugares do continente. Ou Tudo seja, bem? refugiados. Então nada bem, né? Exato. Ok? Então eu acho que a gente conseguiu aí falar basicamente das grandes crises migratórias do que estão acontecendo no mundo nesse momento. Deu para dar uma visão sobrevoo, né? bacana, né? Então já que você sobrevoou com a gente, tomou esse café com leite com a gente, essas suas doses diárias de conhecimento, nós vamos para o nosso recado final. Gabriela? Gente, muito obrigada pela audiência que vocês estão dando, está sendo ótimo o feedback que a gente está recebendo. Muito importante isso. Continuem assistindo, compartilhem como sempre, né? Se você tiver uma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários, tá bom? E a gente se vê amanhã. Show? Então, beijos, abraço, aperto de mão pra vocês. Mais uma vez a gente pede para que você nos siga, compartilhe, que ative o sininho, faça todo aquele esquema que você faz com os seus youtubers favoritos. E já que a gente não é seu youtuber favorito, mas pelo menos ajude a gente, por favor. Por favor. Tá bom? Então, beijos, abraço, aperto de mão. Beijo, mãe. Tchau, tchau. Tchau.